Sorte. In the shadowed night, sometimes in the shadowed night, I become spirit. The walls, the bars, the gratings dissolve. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 8 horas. A Vibe Mundial apresenta programa O Direito Azul, com Tamires Cardoso. Bom dia, queridos ouvintes. Prazer falar com vocês. Estamos no ar, programa O Direito Azul. Meu nome é Tamires Cardoso. Estou muito feliz de iniciar aqui com vocês nesta manhã, dia 5 de maio, aqui na Vibe Mundial 95,7 FM. Enfim, nosso programa começa hoje. Vou conversar com vocês um pouquinho a respeito dos nossos direitos que são ocultos à nossa consciência. Eu sou advogada. Comecei a minha carreira há 13 anos. O Direito Azul é um trabalho de canonização do Arcanjo Raziel. Eu sou autora de um livro que eu dei o nome de Direito Azul. Hoje começa aqui, né, o nosso programa na rádio com esse nome. E a fundação deste trabalho, ele diz respeito a direitos que são ocultos da nossa consciência. Por quê? O azul ele foi a primeira cor a ser a última cor, na verdade, a ser percebida pela humanidade. A humanidade visualizava todas as outras cores. O vermelho é uma cor muito percebida historicamente, por ser a cor do sangue, por ser a cor de batalhas, a cor do amor, a cor da guerra, né? O negro, a cor da escuridão, a cor do vazio, a cor das trevas. Mas o azul não tinha comprimento de onda para ser perceptível pela humanidade, embora sempre estivesse diante dos nossos olhos, no mar, no céu. As pessoas costumavam dizer que o mar era a cor de vinho. Aqueles tonéis antigos, né, de vinho, ele tinha aquela cor mais arroxeada. Então a gente pega as crônicas antigas de Homero, o vinho ele tinha aquela cor mais roxa, mais arroxeada, sabe? Então eles diziam que o mar, quando você olha o alto mar assim, eles falavam que era cor de vinho, não tinha um nome para a cor azul. E da mesma forma, eles falavam que não existia. Da mesma forma eu falo que existem direitos que são ocultos à nossa consciência, por isso direito azul. E o nosso sentido de trazer hoje essa visão de mundo é justamente compreender que nós temos direitos que são ocultos à nossa consciência, à nossa compreensão. Como advogada, eu percebo nesses 13 anos já de trabalho, nesses 13 anos aí como de atuação jurídica, eu percebo que a justiça, e isso eu vejo muitos dos meus clientes, muito do meu trabalho, as pessoas reclamam bastante e falam, poxa, não existe justiça, né? Não existe equilíbrio. As pessoas falam isso bastante para mim. Eu não me sinto acolhido, eu não me sinto retribuído com compensações. E realmente isso é muito complicado hoje, principalmente no Brasil, no mundo de forma geral. A gente briga tanto, às vezes, num trabalho, num processo, e às vezes a gente não vê o equilíbrio necessário, às vezes a gente não vê o resultado que a gente gostaria que existisse. Por que isso acontece? As pessoas falam para mim, doutora, por que eu não vejo a justiça como eu gostaria que existisse?
Não é justo, né? A gente briga tanto, às vezes, dentro de uma situação, fala, cadê a justiça divina? Cadê a lei do retorno? Né? Isso não deveria ter acontecido. Existe uma justiça maior, existe uma força maior. De fato. E aí a gente vê, a gente pensa e a gente fala, mas existe sim uma lei maior, uma lei universal, um Deus, uma justiça, um equilíbrio que realmente existe. A isso a gente dá também o nome de direito azul, porque é uma justiça, são leis que fazem o equilíbrio do universo. E são esses direitos que estão, às vezes, bem diante dos nossos olhos e nós não enxergamos. Por isso, direito azul. Gente, vamos pensar sempre, quando a gente conversar, quando a gente ouvir esse programa, quando vocês ouvirem esse programa, quando nós conversarmos juntos aqui nestas próximas segundas-feiras, às 8 horas da manhã, a gente vai pensar sempre pela lógica, tá bem? Sempre nós vamos tentar enxergar a ciência, tá? O lado racional, o lado metafísico, o lado científico, porque tudo no universo faz sentido pela ciência, ok? A gente vai enxergar todas as ciências, a matemática, a ciência, a medicina, a psicologia, tudo dentro da linha deste equilíbrio de justiça, tá bom? A gente vai buscar essa linha juntos. Isso faz parte deste direito azul. Nós vamos enxergar os nossos direitos por este caminho de visão. Vamos pensar pelo seguinte sentido, gente. Quando nós sabe aquele pêndulo do Newton? Já viram? Aquelas bolinhas, aquele pêndulo, quando a gente puxa uma bolinha e solta, sempre tem o retorno, né? Proporcionalmente à força que a gente emprega, a gente recebe novamente a força do outro lado. Esse é o equilíbrio que nós buscamos no universo. Essa é a justiça divina. Esse é o lado de força que nós recebemos de um lado e do outro. É isso que nós vamos buscar, entender dentro do direito azul. Então, hoje, de repente, você se pergunta, poxa, mas eu não recebo essa justiça. A gente tem que pensar no que nós fazemos, no que nós entregamos para o universo, qual a vibração que nós emitimos, o que nós entregamos, o que nós efetivamente fazemos, o que nós buscamos e o que nós entregamos de sentimentos, quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas vibrações, o que nós fazemos da nossa vida. É isso que o universo nos devolve. Tá? Então, o direito azul ele surge com esta proposta, com a proposta de acordar para os nossos direitos verdadeiros, para os nossos direitos reais, para os nossos direitos que efetivamente surgem à nossa expectativa. Porque às vezes a gente pensa, poxa, mas eu tenho esses direitos, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa correta, mas será que você de fato tem feito a sua parte? Será que você de fato tem plantado coisas boas? Isso eu vi muito como profissional. Às vezes a pessoa ela tem razão naquele processo, às vezes ela está correta e às vezes o resultado não é favorável a ela. Será que ela não está colhendo um resultado de uma outra coisa que ela plantou? E às vezes eu trabalho muito, e às vezes eu aplico a técnica, e às vezes eu faço de tudo o que instrumentalmente deveria acontecer. E o resultado não chega como a pessoa deveria receber. Às vezes ela está colhendo uma outra situação. Outra coisa que é muito comum também, o resultado pode aparecer na saúde. Gente, hospitais são penitenciárias. Sabiam disso? Hospitais são penitenciárias. Por quê? Porque nós temos consciência. Às vezes, nós achamos que estamos fazendo algo que está oculto, que ninguém está vendo, que isso vai passar despercebido. Não vai. Não é porque ninguém está vendo, não é porque as pessoas não estão sabendo
que aquilo ficará impune. Então, o direito azul vem nos dizer e nos mostrar que não existe impunidade, não existe anonimato. E outra coisa muito importante, não existe prescrição. No direito fundamentado, direito escrito, existe prescrição. Então, por exemplo, você comete um crime, né? Você cometeu um assassinato, por exemplo, em 10 anos, 20 anos, tal, existe um tempo para que você cumpra a pena. No direito azul, não. O direito divino, o direito, né, a lei do retorno, não existe prescrição. Então, se você cometer um crime energético, um crime contra a vida, aquilo será cobrado de você, tá? Não existe prescrição, não existe anonimato, não existe impunidade. A sua consciência, a sua alma vai cobrar aquilo que você fez de forma consciente. Então, é muito sério, ok? Existem crimes energéticos. Tudo que você vibrar, tudo que você sentir, será cobrado de você. Nós precisamos adquirir esta consciência. Isso em termos de espiritualidade, isso em termos energéticos, isso em todas as esferas da nossa vida. No momento em que nós entendermos a nossa consciência, o nosso papel na humanidade, o nosso papel enquanto seres evolutivos, nós seremos capazes de compreender a nossa responsabilidade e nós seremos capazes de mudar a nossa consciência. A partir disso, nós mudaremos o nosso comportamento e aí sim caminharemos para um aspecto evolutivo, né, mais importante dentro do mundo. Por quê? A corrupção hoje, ela se instaura no nosso mundo justamente por isso. A gente acha que seremos impunes. Ah, ninguém está vendo, né? Eu posso fazer alguma coisa hoje, eu posso cometer um crime, eu posso fazer uma corrupção, eu posso fazer determinado ato que ninguém vai saber e tá tudo certo, né? Vai passar o tempo e aí eu não cumpri a pena e ficou por isso mesmo. Só que não é assim. Quando eu, ser humano, entender que não é assim, que eu vou pagar por isso, independente do outro ter ficado sabendo ou não, e que a pena será grave, talvez eu mude o meu comportamento, não é verdade? Talvez eu pense 2 vezes antes de cometer o ato. E aí o comportamento muda. E aí a humanidade evolui. Não é mesmo? Isso é importante. É para isso que o trabalho existe. É para isso que a canalização do direito azul, através do Arcanjo Raziel, através do meu trabalho, não só no livro, não só no tarô, agora aqui através do canal da Rádio Vibe Mundial, todas as segundas-feiras, às 8 da manhã, estejam aqui comigo, né? E outros trabalhos virão. Eu tenho aí a canalização para outros livros já, o Arcanjo já me posicionou de outros trabalhos. Isso tudo surge com este propósito, para que nós possamos acordar, esse é o verbo que ele me deu para passar para vocês. Acordar, justamente em separação de sílabas. Acordar, no sentido de dar a cor. Se a gente inverter as sílabas, é isso, né? Dar a cor. Trazer a cor, trazer o azul, que é o não notado, o não visto até agora, o que antes estava, né, apesar de estar diante dos nossos olhos, mas ainda não notado, como expliquei lá no comecinho para vocês, né? Historicamente o azul não era visto. Quem entrou agora, quem está pegando aí, quem ligou aí o rádio depois, ou quem está na live entrou depois aí, né? O azul é a cor que foi vista depois pela humanidade, foi a última cor a ser percebida pela humanidade, apesar de estar diante dos nossos olhos desde sempre, tá? Então, o azul sempre esteve diante dos nossos olhos e não era notado, então esses direitos, essa realidade sempre esteve diante dos nossos olhos e ainda não é vista, precisa ser vista agora. Então nós vamos acordar para essa realidade, nós vamos acordar para estes direitos, vamos acordar, dar a cor para isso. Vamos entender
que não existe impunidade, não existe anonimato, não existe prescrição para nada que nós fazemos no universo, para nada que nós fazemos neste mundo. Se nós prejudicarmos um outro ser vivo, note, não é nenhum ser humano, tá? Nós não podemos prejudicar animais, nós não podemos prejudicar meio ambiente, vegetações, nós não podemos prejudicar gratuitamente nada que tem vida. Percebem? Nós não podemos prejudicar a criação aleatoriamente, sem consequências. Independente se outra pessoa, se outro ser está vendo ou não. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Existe, independente de leis positivadas. O direito, gente, ele não é o que o ser humano escreveu. O que o ser humano escreveu, o que está nas leis, o que está na Constituição, o que está no Código Civil, o que está no Código Penal, o que está nas leis infraconstitucionais, o que está nos decretos-leis, o que está na... Enfim, qualquer legislação escrita pelos seres humanos, eu posso falar isso como advogada, como mestre em direito, tá? Como profissional que já atua nisso, que já estuda leis há 20 anos, 13 anos como advogada, já completos, não serve para nada no universo, ok? E muitas vezes não serve para nada na própria atuação jurídica em si. Porque não serve mesmo, porque isso serve para manipulação de interesses. Isso atende a interesses humanos e muitas vezes para quem tem mais dinheiro. Essa aqui é a realidade, tá? Essa aqui é a realidade, infelizmente, é essa a realidade. Eu atuo como advogada. Lógico, a gente faz o nosso trabalho, a gente protege. Não sou uma profissional que tem grandes perdas processuais, não tenho, mas essa é a realidade, sim. As leis escritas atendem a interesses, são manipulações de interesses. Não é o direito divino, não é o direito universal. O direito universal, ao qual eu chamei de direito azul, ele funciona de forma física e reativa. Se você desequilibrar a balança, você responderá a isso proporcionalmente, independente do outro ter visto ou não. Saiba disso. Entenda isso. E lembre-se disso antes de tomar qualquer atitude na sua vida. Se você, a menor das suas atitudes, a menor delas, seja fazer uma fofoca, seja inventar algo de alguém, de verdade, seja dar uma fechada no trânsito, você que está me ouvindo aí agora no trânsito, antes de você cortar alguém, antes de você ameaçar fazer qualquer coisa, no trânsito, no seu trabalho, com um colega de trabalho, você que está começando o seu dia hoje, o seu dia como profissional na sua área, independente da sua área de atuação, você que é chefe, você que tem colega de trabalho, pense nisso. A sua responsabilidade é diante de Deus. Você exerce uma função, não importa o tipo de trabalho que você tem. Você pode ser um profissional de limpeza, você pode ser um político, você pode ter um alto cargo de chefia. Você exerce uma responsabilidade perante o divino. Você precisa saber que a sua função é de grande responsabilidade e você vai responder por qualquer ato que você fizer perante a lei universal, perante o direito azul. Não importa quem está vendo ou não, certo? Você precisa saber que isso tem um impacto gigante, não só na sua vida, mas no universo. E quando nós temos este olhar, quando nós temos esta consciência, nós temos a capacidade de mudar o nosso comportamento. Nós temos a capacidade de mudar a nossa visão. E aí sim, nós mudamos o mundo. Aí sim, nós construímos o resultado que nós queremos que as leis tenham,
que os julgadores tenham, que os políticos tenham, que o mundo no geral tenha. Não é? É muito fácil nós exigirmos aí da espiritualidade, é muito fácil nós exigirmos do governo, é muito fácil nós dizermos que o mundo é corrompido, que o mundo precisa mudar, mas nós carregamos este poder. E este poder está na nossa consciência, este poder está na nossa vibração, este poder está nas nossas atitudes, nos sentimentos que nós emanamos ao universo. Então, eu gostaria que vocês compreendessem o poder que vocês carregam em cada célula de vocês, em cada sentimento de vocês, que nós carregamos. Eu apenas sou um canal de comunicação. Eu sou uma pessoa que estudou as leis, que teve essa canalização do arcanjo, que teve essa visão de mundo, mas eu sou como todas as pessoas. Eu também tenho sentimentos, eu também tenho questões a evoluir, mas hoje eu estou aqui no microfone, né, com este canal de abertura para passar essa mensagem, e saindo daqui eu também vou precisar colocar essa mesma mensagem em prática, porque eu também tenho os mesmos sentimentos que todos, eu também tenho a mesma necessidade que todos. Então esse é um trabalho que nós fazemos em grupo, esse é um trabalho que nós fazemos juntos, e nós precisamos despertar para isso. Nós precisamos enxergar o direito azul em cada aspecto da nossa vida. Porque a evolução só será possível se nós trabalharmos ela juntos. E juntos nós temos muita força. Se a cada dia nós formos capazes de mudarmos um pequeno comportamento, uma pequena mudança, um pequeno sentimento melhorado, a longo prazo, nós construiremos uma grande evolução e deixaremos para as próximas gerações um mundo muito melhor, um mundo muito mais evoluído. Então eu gostaria que neste programa de estreia, além de passar a vocês a mensagem do porquê do direito azul, que é o direito azul em si, qual foi a mensagem, um pouquinho, né, da minha formação, um pouquinho da minha história, quem é a Tamires Cardoso, além dela ser profissional jurídica, além de ser advogada, além de ter feito o livro e o tarô do direito azul, o porquê da história, o porquê do nome do direito azul, né, o que é o direito azul em si, para que vocês entendessem, né, o motivo desse trabalho, mas, sobretudo, deixar essa mensagem para que isso seja importante e para que vocês entendam que cada dia da nossa vida, cada nascer de sol, ele é importante. É uma confiança do divino em nós. Porque da mesma forma que agora nós estamos aqui às 8 da manhã, houveram pessoas que não acordaram. E amanhã haverão pessoas que não acordarão. E assim, há pessoas que não fecharão o dia de hoje. Então, que cada segundo do nosso dia e da nossa vida possa valer a pena. E a cada segundo há uma nova oportunidade para que possamos mudar a nossa consciência, para que possamos reintegrar a nossa essência e compreender que somos capazes de deixar essa herança de mudança vibracional para o nosso planeta, para o nosso universo e principalmente para a nossa vida. Porque nós somos, sim, responsáveis por cada energia que nós enviamos, seja ela consciente ou inconsciente. Porque nós não somos apenas consciência, nós também somos inconsciente. Quem estuda psicologia sabe disso, certo? Então, basicamente é isso, gente. O direito azul, ele diz respeito aos direitos que não são vistos, aos direitos que não pertencem aí ao nosso consciente. Nós temos muita coisa para conversar. Toda segunda-feira nós estaremos aqui juntos, às 8 horas da manhã, ao vivo. A minha proposta é, a cada segunda, trazer aí um direito azul diferente, tá? A partir da semana que vem, nós vamos conversar a respeito de um especificamente. Hoje, o programa de estreia, eu estou falando de forma um pouquinho mais aberta, para que vocês entendam a questão aí do que é realmente a proposta do direito azul, qual que é a abrangência disso, né, o impacto disso no mundo. Então, a gente
fala aí um pouquinho de forma mais geral. A partir da semana que vem, nós vamos falar isso de uma forma um pouquinho mais fechada. Então, especificamente, quais são os direitos azuis, né? Que a humanidade precisa resgatar de forma geral. Então, o tema é bem amplo, porque nós temos muitos direitos que nós não visualizamos, de verdade, muitos mesmos, tá? A humanidade, ao longo da sua história, se distanciou muito da sua essência. Nós perdemos muito isso. Então, nós vamos resgatar juntos, ok? Eu conto com a audiência de vocês, segunda após segunda, tá bom? Vocês conseguem, o pessoal que está na rádio consegue me encontrar aí pelo Instagram, tá? @ODireitoAzul, facinho. Pelo Instagram vocês me encontram como autora, tá? O programa encerrou. Eu quero agradecer a presença de vocês, a audiência de vocês. Aproveitem o dia, tem muita programação boa hoje na rádio. Aproveitem a semana. Obrigada de coração, tá? Segunda que vem estamos juntos novamente. Um beijo no coração de vocês. E obrigada mais uma vez. Pensem com carinho na mensagem de hoje, tá bom? Obrigada, gente. Um abraço, um beijo no coração de vocês. A Vibe Mundial apresentou programa O Direito Azul, com Tamires Cardoso.